Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio da Hora do Tarô. E é um prazer enorme fazer esse programa, que nós já estamos na segunda temporada, trazendo pessoas queridas, falando dos seus estudos, falando das suas práticas, falando das suas experiências. E a Hora do Tarô, a proposta da Hora do Tarô é o tarô realmente convidando pessoas de outros oráculos e de outros estudos. E hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa que realmente tem uma prática enorme e um estudo muito aprofundado de radiestesia e radiônica, que é a Diva Escuráquio. A Diva, gente, desde 1994, iniciou seus estudos metafísicos, descobriu a radiestesia no ano 2000, fez uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, lá ela conheceu o primeiro pêndulo, e aí, por consequência, ela iniciou e mergulhou nos estudos de radiestesia e radiônica. Então, ela vem estudando profundamente essa ciência e cada vez mais ela vem se apaixonando também por esse estudo e por essa ciência, que até depois eu quero saber se é considerado ciência ou não, Diva. Ela Ok. atende pessoas físicas, atende empresas, ela detecta desarmonias energéticas, promove cura e promove harmonia, que é tudo que a gente está precisando nesse mundo, né, Nem Diva? fala, com Né? certeza. Bem-vinda, minha Luizinho, o querida, prazer é todo bem-vinda. meu. Obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Luísa. Uma escola muito querida no meu coração aqui. Ah, que bom, que bom. A Diva ela já fez curso de astrologia aqui na GA Escola de Astrologia e virou nossa amiga desde então e já tem uns bons anos isso, viu, gente? Eu já nem vou dizer mais para a gente não entregar a idade, tá? E no dia 5 de julho, a Diva participou da Oracular, que é o nosso evento de artes esotéricas, onde a gente ficou o dia inteiro também com várias palestras online, até inclusive eu convido vocês a ir no YouTube do Centro Cultural Esotérico, lá não só tem todas as temporadas e todas as entrevistas da Hora do Tarô, como também todas as palestras da Oracular estão já públicas para quem Sim. vê. E a Diva, até quero que o João Márcio coloque aqui a participação dela na Oracular, a Diva fez uma palestra que foi um sucesso, repercutiu muito, muita gente mandando, quero fazer curso, quero fazer não sei o quê, quero ver como é que funciona. E até, Diva, a gente já pode começar a dar um spoilerzinho Sim. aqui, que a gente provavelmente em outubro, aguardando data, gente, que nós estamos ainda verificando a data, mas em outubro deve ter a Diva aqui no Centro Cultural Esotérico, presencialmente, para ter uma introdução Sim. a radiestesia. E aí, falando nessa introdução de radiestesia já, Diva, conta pra gente. Aí você se descobriu na radiestesia nos anos 2000 e aí Isso. você foi. Me aprofundei, que eu conheci lá na Chapada dos Veadeiros, né? Até eu não queria, quando eu vi a Chapada, o parque, eu falei, eu não vou. Aí tinha até um hotelzinho, uma pousadazinha na frente. Eu falei, não vou no parque, não. E fiquei lá o dia inteiro. Aí tinha tudo, tinha tarô, tinha radiestesia. E o primeiro pêndulo eu comprei lá, que eu não conhecia pêndulo, não conhecia radiestesia. E aí, quando eu conheci, fiquei apaixonada. Aí cheguei em São Paulo, né? Daí fui procurar cursos, né? E desde então eu tô, daí me aprofundei, fiz mais vários cursos, fui para o Egito, porque o Egito é o berço da radiestesia, né? A parte, você perguntou sobre a parte mística, ou como que começou. Sim, Segundo informações que a gente tem, na verdade, a radiestesia veio de Atlântida, né? Porque a Atlântida, eu até hoje eu estava preparando, eu vou dar uma palestra sobre Atlântida, Lemúria, eu estava preparando. O que que aconteceu? Eram 10 cidades, era uma principal, né, e as 9 em volta, e eles começaram a fazer muita magia, eles eram profundos conhecedores, inclusive eles eram muito evoluídos até nessa parte tecnológica, e eles começaram a fazer magia para o mal de uma cidade para outra. E os grandes mestres de Atlântida sabiam que vinha um cataclisma, né, que ia afundar, então eles migraram. Mas não é como a gente aprende a Arca de Noé, no barquinho, não, eram barcos supersônicos. Tanto que eu fui para o Egito, e eu até hoje eu estava tirando no Google, eu vi isso lá, mas eu queria tirar porque eu vou dar a palestra.
Tem fotografias no Egito de helicópteros, aviões, que eles já conheciam. E as pirâmides também foram construídas pelos Atlântides com essa tecnologia que é muito, Avançada. muito avançada, que nem hoje ainda os humanos ainda não alcançaram a tecnologia Atlântida, né? E o primeiro pêndulo foi achado lá, no Egito, que foi esse pêndulo aqui, que chama esse, por isso que ele chama pêndulo egípcio. Foi o primeiro pêndulo achado, foi no Egito. Agora, a radiestesia, como você me perguntou, ela é uma ciência, ela não tem conotação mística, Não, né? É uma não ciência tem. mesmo, né? É uma ciência, mas lógico que quando a pessoa começa a intuição, eu tenho mediunidade, né? Tanto que eu fiz muitos estudos com o Gaspareto, né? Sim. Que eu aprendi essa parte toda de lidar com a espiritualidade, foi com ele, né? E aí, lógico que você vai treinando muito, você fica muito mais intuitiva e você consegue detectar realmente algumas coisas que não são do plano físico, né? São E do a plano. prática também, né, Diva? Com Quanto certeza. mais a Abre o gente canal. quanto mais a gente pratica aquilo que a gente faz, mais você realmente o canal se abre, Nossa, né? Você abre o canal consegue totalmente. Os ter alunos que vão lá, percepções eu diferentes, já né? aviso, falei, olha, o canal de vocês está se abrindo. Mas quem procura esse curso, Luiz, é para já estar preparado, né? É um curso que quando a pessoa vai, ela já sabe que ela tem isso, já traz isso, né? Então, eles já estão acostumados, mas eu aviso, falei, olha, vocês vão mexer, vai abrir a intuição mais, né? Agora, a princípio, não tem conotação mística, tanto que qualquer pessoa pode usar radiestesia, Uhum. pode Pode aprender. aprender. Pode. Agora, tem que seguir algumas normas, né? Então, por isso que você falou do curso, né? Como que eu vou ensinar? Eu sempre ensino. Primeira coisa é como você programa o pêndulo, porque se você compra um pêndulo na loja, pergunta alguma coisa, ele não vai saber como responder, né? Então, existe Uma uma programação. programação que você tem que fazer exercícios, né? Eu passo alguns exercícios para fazer, para você começar a utilizar o pêndulo, né? Tá? Então, realmente tem uma programação, tem uma Tem. prática que Sim, precisa ser feita, né? sim, E eu acho que é o que você falou. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? E lógico. a diva aí, gente, com mais de 25 anos de profissão, ela realmente está ficando cada vez melhor, porque ela tem, assim, clientes que vocês nem imaginam, né? Porque dá certo, porque ela é uma pessoa ética, porque ela é uma pessoa competente e é uma pessoa que foi buscar o quê? Conhecimento. Ah, isso que é o mais importante. Você veja só que ela foi parar lá no Egito. E E sim, lá você já tem aquele histórico de ter gráficos, tem, eu fiquei muito assim, decepcionada, porque eles nem sabem o que é pêndulo, que eu queria trazer pêndulo de lá, né? não Não sabe? sabem nada, não sabem É, que nada. coisa, É, né? eles não sabem Eles gozar, se se perderam, perdeu né? Se perdeu totalmente, né? Que na até teve encomenda, a gente, uma me traz um riqueza. pêndulo, eles nem sabiam o que era. Tanto que eu, quando eu fui no Escaravelho, né? Bom, eu É, fui de pêndulo e tenho eu não trouxe, chama biômetro de Boves, que serve para mensurar a energia. Eu levava em todo lugar aquele biômetro, mensurava a energia das pirâmides, a energia da esfinge, energia, a energia, gozado que a energia muito alta que eu mensurei foi no túmulo do Tutancâmon. Eu olha, entrei lá, o pêndulo ficava muito agitado, agitado. e quando eu fui dar a volta no escaravelho, que tem um escaravelho lá no templo, acho que é de Luxor, e eu dando volta com o pêndulo na mão, parecia hélice de liquidificador. E eles iam me perguntar o que que era aquilo, porque ninguém conhecia. Eu Que fiquei bem coisa, né? decepcionada. E É eles uma são o pena. berço da civilização, Do né? Egito. De Então, tanta pois é, informação e de tanto conhecimento que eles vieram. Inclusive, eu não vou falar que o tarô nasceu lá, mas a própria questões de ter um alfabeto simbólico, com certeza nasceu lá, porque com se a certeza. gente for ver, tudo é simbólico. A escrita deles é simbólica, né? Sim, São sim. todos os Os desenhos, né? hieroglifos é Os tudo hieroglifos. desenho. Eu É trouxe tudo algumas desenho. coisas de Então, a lá. gente não pode dizer que, de uma certa forma, o tarô não é também uma linguagem Com simbólica, certeza. né? Eles deviam conhecer, Deve ser, com né? certeza. Ela é o berço de tudo, né? Eles conheciam astrologia. Até hoje eu Nossa, estava pesquisando da incrível, esfinge, né? né? A esfinge tem a cabeça do homem e o corpo de leão, porque foi na era de Leão que foi que foi Que foi construído, né? né? Inclusive a esfinge é anterior, é na época da Lemúria, que foi 4 milhões antes de Cristo. É muito antigo.
Tanto que quando você vai na esfinge, eu tenho uma foto lá do lado da esfinge, parece que está beijando a esfinge, eu tenho na minha casa. Você olha que tem os níveis de água, então eles passaram pelo cataclisma. A Sim. esfinge passou pelo cataclisma de Atlântida, né? E você vê os níveis da água baixando lá. É muito impressionante. Eu fiquei apaixonada. Era um lugar que eu gostaria de voltar, mas com uma pessoa que entendesse bem. Ser uma pessoa É, que. porque senão você não tem Não, nem com quem trocar não. a ideia ali, porque as pessoas realmente Não, o não próprio guia, desenvolveram, né, né? O próprio guia, né? a O próprio cultura, né? guia, quando nós, ele era um guia, era egípcio, mas ele falava o português, e ele seguiu a gente. Aí ele falava, não, porque eles carregavam não sei quantas toneladas pelo Nilo de pedra. Eu falei, ah, não. Ele falou, foi assim. Eu falei, não foi. Não foi. Daí eu fiquei quieta. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar pirâmide, né? Daí eu fiz vários cursos, estudei pirâmide, estudei a Atlântida, que eu sou muito interessada nessa parte da Atlântida. Como que foi essa civilização? Porque, na verdade, ninguém sabe dessa civilização. Quem foi a Verdade. primeira pessoa que falou, nunca se achou nada de lá, né? Foi Platão. O Platão foi o primeiro que falou muito sobre a civilização Atlântida, né? Depois, mais tarde, foi a Blavatsky, né? Sim, Helena sim, Petrovna Blavatsky, o Edgar Cayce também, sim, ele era americano, eu acho. E sim, grande ele astrólogo também. e ele era uma pessoa que ele punha a cabeça no livro, ele captava tudo, ele não precisava ler, ele pegava, ele dormia com o livro, ele já sabia tudo. Ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa bem diferente. E foram eles que trouxeram todos esses conhecimentos, né? Através, não sei se foi de premonições, sonhos, não É, sei e o a que que foi. própria obra da Blavatsky também, ela foi toda intuída, né? Segundo Então, falam, ela canalizou pois é, porque não tem como todas as comprovar, né? obras, né? Não tem como comprovar. E Sim. disse que ela ia escrevendo. Desculpa, ela ia escrevendo e ela jogava as folhas, né? Então tem momentos em que as pessoas às vezes não prestavam atenção, não sabia mais qual era a sequência, onde que caiu Ela aquela era. folha. Então tem algumas coisas que não estão muito na Ela era uma sequência. pessoa bem especial, que É, a gente até bem, estuda que é. ela não conseguiu cumprir a missão que ela tinha se comprometido no astral. Ela não conseguiu cumprir a missão dela, mas ela era uma pessoa muito especial, né? Não, com E, certeza. Agora, em Atlântida A ficava mãe da teosofia, da né? Mãe Teosofia, da e ela, teosofia. a Atlântida ficava onde tem o Triângulo das Bermudas, né? Sim, Por isso que falam que some barco, avião, tudo, porque tem deve mesmo ter um realmente, né? centro, né, que retém, né? Ô, Diva, mostra para mim esses instrumentos que você trouxe. Você já falou do pêndulo egípcio, Sim, né? o pêndulo. Ele Então, tem um chumbo dentro, né? os de madeira, Os porque de os madeira. alunos me perguntam qual o melhor pêndulo. Não tem, eu uso de todos. O pêndulo de madeira, esse aqui é o pêndulo egípcio, que foi o modelo primeiro que foi Tá, achado no Egito. Esses pêndulos de madeira, eles têm um chumbinho que eles já tá. limpam, né? Porque o pêndulo, ele fica impregnado, né? Então, por exemplo, se você atende uma pessoa que está com uma energia muito densa, muito pesada, ele fica impregnado. E você tem que se desimpregnar o pêndulo. Eu ensino também como desempregna o pêndulo, né? E esse daqui, ele já limpa. Se você der uma Tá. sacudida, ele limpa. Esse pêndulo aqui é um pêndulo de cristal, essa é de uma pedra de cristal. Uhum, Os de cristal eles impregnam com mais facilidade, mas eu uso todos, viu? tá, O de metal tá. eu uso. Mas aí, se você precisar limpar, limpeza Eu ensino. normal, Ou limpeza, água, porque corrente, não. tem uns que não pode, mas o pêndulo, ele mesmo responde como é que ele quer Como ser é que você limpo. limpa? Ah, Se é com água, se é passando incenso, se é deixando na terra, se é deixando no sol. Ele mesmo que vai responder como tá. que ele quer ser limpo. Principalmente de minerais, né? Sim, geralmente para mim é com símbolo de reiki. Eu faço um símbolo de reiki para ele limpar. Tá. Somente se a gente atende pessoas muito com energias densas. Por exemplo, eu atendi uma vez uma pessoa que era agiota, era uma energia densa. Uma Nossa. pessoa que pegava, e também esse daí me marcou muito. Uma pessoa que mexia com carros que foram tomados, sabe, pela justiça. Era uma energia densa. Então, depende do tipo. Quase é um pêndulo que você tem que jogar fora, né? Uso único, né?
Porque, gente do céu, não, é, porque você pega umas pessoas realmente. E pega. hoje em dia as pessoas também estão com Ai, muita. Tem muita então, tem. coisa, tem muitos desafios, muitos obstáculos, né? Com certeza. Agora, tem pessoas que têm menos sensibilidade, tem pessoas que captam essas energias negativas com mais. Eu sempre comento com o Robson que você é uma pessoa que tem corpo fechado, porque eu vejo, a Bárbara Luísa tem corpo fechado, é difícil você captar uma energia negativa. Você sabe o que é mesmo? Também, eu sei, talvez pela profissão Eu sua acho que também, sim, né? porque eu consegui trabalhar de É. uma forma para que eu tivesse uma boa blindagem. Trabalhei muitos anos em hospital Então, eu em acho, emergência, né? eu sei, e tem pessoas que não, passou na esquina, já pegou alguma energia, é É, uma coisa, né? e é uma coisa que às vezes vamos dizer, é uma coisa que abala a pessoa, porque abala ela e vai abalar as coisas que Não, ela e faz, não o só tipo de abala a pessoa, mas sensibilidade. outro dia eu atendi a semana retrasada uma cliente, que já é muito cliente minha há muito tempo, ela foi me buscar em casa porque o marido, ele tem uma sensibilidade muito grande, ele é artista, né? Então ele escreve música, tudo, ele tem uma sensibilidade muito grande, ele foi comer num lugar e captou um obsessor, foi com ele para casa, porque eu Ah, aprendi a lidar com isso, né? Quando eu cheguei na casa dele, ela me ligou de dá para você vir urgente aqui? Eu estava desocupada, eu falei, não, eu vou te pegar agora. Quando eu cheguei na casa dele, Luísa, ele até tinha assinado um papel em branco, eu vou morrer, ai, que dor, vou morrer. Só que, como eu tenho essa visão, eu consigo, eu sim. tenho mediunidade, eu consegui ver e consegui limpar. Olha, foi impressionante. Quando acabou, ele não tinha mais nada, me mostrou as músicas que ele tinha feito, da hora para Como se nada como se tivesse nada acontecido. tivesse acontecido. E tem lugares que eu vou que eu percebo também quando tem esse tipo de energia, e eu aprendi. Essa aí eu aprendi com o Gaspareto, que foi meu Uhum. mestre. Aprendi como que você tem que conversar com o desencarnado, como que você tem que encaminhar ele para a luz de novo, né? Isso eu aprendi. Agora, isso não tem a ver com a radiestesia, isso tem a ver com a minha Aí sensibilidade, é uma né? coisa sua, É uma coisa nada a ver minha, com a exatamente. radiestesia. Até é bom que você que você disse isso, para que as pessoas não fiquem achando que precisa de Não, de algum dom jeito nenhum. especial Não, não, para a não. radiestesia. De Muito jeito pelo nenhum. contrário, né? Não, é porque a radiestesia é uma ciência. Qualquer pessoa pode utilizar. Agora, que abre a sensibilidade, abre, né? Daí, como eu aprendi a lidar com esse tipo de energia, e eu tenho mesmo lá nas minhas alunas, tem várias alunas que diz que pegam muita energia dos clientes, né? Uhum, Também, uhum. porque para você ser terapeuta, você também precisa ter uma blindagem, né? Eu não sei, Sim, eu acho que eu já vim com essa missão, porque eu atendo gente de de tudo quanto é problema de jeito, tudo quanto é jeito. tudo E quanto é eu me jeito. sinto bem, eu acabo e atendo na minha casa ainda, que é pior, né? Eu atendo na minha casa e Mas eu está não tudo sinto tranquilo, né? Você consegue tranquilo. fazer a limpeza Com também certeza, depois, né? com Manter suas certeza, coisas. com Que certeza. bom. É. E esse bastão aqui? Então, esse bastão de Atlante, ele é um instrumento psicotrônico, ele funciona com a mente do operador, né? Então, como que você faz? Você capta energia, ativa os chakras, a aura, aí joga o que não serve, joga no chão. Ele é um instrumento que, tanto que eu sempre falo com os alunos, não adianta você ficar, ai meu Deus, eu tenho que comprar, passar no mercado e buscar, não adianta. Quando você trabalha com radiestesia, você tem que esquecer a sua vida. Você mentaliza o seu trabalho, né? Mentaliza tudo que você tem e muito comprometimento porque você está lidando com vidas, né? Então eu tenho muito comprometimento. Então eu acho que o que funciona muito na radiestesia e talvez funciona comigo é porque eu esqueço tudo que eu tenho, porque eu também tenho problema. A gente não é, né? Todo mundo tem. Ninguém tá É. livre de nada, né? Então, não, realmente eu me dedico àquela pessoa, né? 100%, né? Então, esse é um instrumento psicotrônico, eu uso para equilibrar os chakras. Eu gosto muito do aurameter também, que é um instrumento, né, que serve para mensurar a aura, e ele também é um pêndulo, ele fala sim, ele fala não, mas também você precisa programar, né? Uhum. Porque quando você fala com ele, fala, olha, se você encontrar alguma energia negativa, você me avisa, ó, ele já até tá virando, tá vendo? Eu não estou mexendo. É verdade. Gira em sentido anti-horário, sim, tá vendo? Ele é um pêndulo. Ah, E então é eu uma uso muito esse programação também, né? para avisar, porque se você chegar numa casa e puser isso, ele não vai saber o que que ele vai Entendi, falar, né? entendi. E o dual road também, que tem muitos radiestesistas que usam. Isso aí. Eu gosto quando ele encontra uma energia, ó, quando ele encontra positiva, ele não cruza. Se ele, eu vou olhando, ó, quando ele encontra uma aqui, por exemplo, tem uma negativa, ele cruza, tá? Aqui ele vai abrindo. Então aí eu preciso descobrir que tipo de energia que é. Tá. Pode ser uma telúrica, pode ser uma malha magnética, pode ser alguma coisa. Daí aí o radiestesista precisa descobrir
o que que é essa energia negativa, né? Porque todas as casas têm energia negativa, né? E os gráficos? Então, os Eles gráficos, protegem, vamos supor, tem então, gente que trabalha muito com informática hoje em dia, dentro de casa. Tem muita sim, gente trabalhando em casa, né? E muita aí fica gente, lá muita gente. Uhum. como fala, o seu escritório, ou Sim, o seu núcleo de trabalho, e aí fica aquela quantidade de energia ali que é o próprio computador, é sim, celular, as às malhas vezes a pessoa magnéticas trabalha com são as duas telas, né? exatamente, é porque o computador ele tem um verde negativo É. que emite uma vibração que não é muito legal. Agora, os gráficos de radiônica, eles todos são fundamentados na magia, que Uhum, quando eu dou curso de radiestesia, eu dou magia, né? Por exemplo, o círculo na magia é proteção, o triângulo equilibra, então todos os gráficos eles são emissores de energia. Esse aqui, por exemplo, ele chama pirâmide plana. Ele aqui é como se eu tivesse uma pirâmide vista de tá. cima, Sim, tá? dá para perceber. E aqui dentro, no miolo, tem o yin e o O yang. Yang, é. Então, ele é um gráfico que serve para equilibrar pessoas que estão com depressão, que estão desequilibradas. Ele é um gráfico que serve para equilibrar. E ele pode achar tanto em PVC como em fenolite com cobre. Eu uso os dois, mas eu prefiro o de cobre, porque eu acho que ele é um emissor, né? Tá. E esses gráficos, vamos supor, nessas unidades de trabalho, onde as Uhum. pessoas usam muito essa energia, né, Sim. da informática, de não sei o quê, três, quatro celulares, não sei quantas telas, tal. Existe algum gráfico de proteção Existe, para amenizar um pouco? existe. Eu não trouxe, mas ele chama escape. É um escape. Tá, Ele foi desenvolvido. desenvolvido por um radista, um engenheiro eletrônico que chama André Philippe, que é um engenheiro eletrônico francês. E Sim, ele descobriu que aquelas energias amenizavam esse tipo de de energia ondas, negativa, né? exata, Porque de ondas também, né, eletromagnéticas. existem É, essas ondas, né? é. Não só por esse tipo de aparelho, como às vezes a pessoa que às vezes tem que trabalhar em casa, às vezes tem Com realmente vários certeza. outros Não, aparelhos, tem, né? com certeza. Então, existe, chama escape, que é do André, escape, escudo compensador de André Philippe, Tá. que é esse engenheiro eletrônico francês, e ele que projetou esse gráfico, que ele descobriu que esse gráfico ameniza os efeitos do Os verde efeitos do negativo, verde negativo. exatamente, vindo E desse. esse outro aí, Olha, diga lindo. esse aqui, ele chama desimpregnador, tá vendo? Ele tem um decágono, tem Uhum. 4 círculos que é proteção e 4 que é matéria, e tem 78 flechas em sentido centrífugo, que são os arcanos do tarô. Tá É, vendo? 78, tudo se cruza, né? Tudo se cruza, porque tem o turbilhão com o Mercúrio, que depois eu vou mostrar, e esse gráfico ele limpa. Então, se você colocar um testemunho, testemunho é parte de um todo, pode ser um anel, pode ser até o nome de uma pessoa, o endereço de Certo. uma casa. O que que ele faz? Ele pega a energia negativa e põe para E põe fora. para fora. Só que precisa tomar cuidado, porque quando você monta esse gráfico na tua casa, aonde vai ficar a energia negativa? Na sua casa. Tá, Então daqui aí para fora não é para fora, né, gente? É igual a gente jogar lixo. O lixo continua no mundo, né? Então o lixo continua por ali, né? então aí no Essa curso energia que a eu gente fala que ensino é um como que lixo. você dá um Limpa, comando para ela não atingir a sua entendi. casa, É, tá? tem que ter conhecimento para Pois mexer é, não com isso, adianta, né, porque tem gente? Pelo gente que amor de põe e Deus, né? deixa, tira, vai Não, pegar não, não. energia Tem que ter negativa e fica em conhecimento, casa, essas né? coisas são muito É. sutis e essa sutileza às vezes impregna dentro da casa, Acaba acaba prejudicando, é. prejudicando ou a harmonia da casa, ou a harmonia da E daí das pessoa, pessoas, por exemplo, eu né? moro sozinha, tenho 3 cachorros. De repente, alguma energia negativa pode prejudicar os meus cachorros, pode me prejudicar, É, né? um cachorro E, fica doente. exatamente, é porque o cachorro ele pega a energia do dono, né? Olha, graças a Deus, Luiz, eu atendo há muitos anos a minha casa, nunca aconteceu nada. Graças a Deus. Graças a Deus, nunca aconteceu nada. Que bom. Eu tenho esse aqui é um gráfico de proteção, que É um inclusive eu uso. pentagrama, Ele chama tetragramatom. É um gráfico que tem, tetragramatom. ele é um gráfico que tem um simbolismo muito grande, tá vendo? Tem Júpiter, tem os olhos de Deus que tudo vê, Marte nas 2 direções, Saturno, Alfa, Ômega, Você vê, tem Mercúrio todo e o Vênus. simbolismo, né? É, Astrológico, isso tem números, que né? tem letras em hebraico, porque né, Letras em usa muito hebraico. hebraico, né? E que nenhuma energia negativa consegue entrar quando encontra esse símbolo. Então, por isso que eu gosto de pôr no carro, na porta de casa. Eu até uso, eu tenho o meu É, mas é pingente bom aqui. isso, é. Ai, não, para mim é milagroso, né? Então, mas tem inúmeros gráficos, né? Você até falou que tem cada vez mais, Mais né, surgindo, surge tem- gráficos, cada né? vez mais as
pessoas vão fazendo gráficos, tem inúmeros gráficos. Esse, por exemplo, é um gráfico novo. É um gráfico que tem, é um gráfico, está vendo, a estrela de seis De 6 pontas. O que que pontas. é? Equilíbrio perfeito. Deixa eu ver só, o certo é aqui. Tá, Equilíbrio perfeito do espírito com a matéria, tá? certo. Aqui tem um círculo, aqui tem uma espiral que manda para o universo com símbolos de Reiki. Então, Olha que quando a linda. pessoa tem algum problema de saúde, você coloca o nome dela aqui, o testemunho que eu falo é uma parte de um todo. Eu uso o testemunho fabricado, que é o nome da pessoa e a data de nascimento. E quando é de imóvel, daí o papel é retangular, é endereço, bairro, cidade, isso são os testemunhos fabricados. Então, uma pessoa que, por exemplo, sofreu uma cirurgia, está com uma doença, a gente coloca aqui, e fica emanando os símbolos de reiki para ela, tá? Olha que Hein? maravilha. E tem, esse aqui é um gráfico novo, não faz muito tempo É, que teve. porque com esses símbolos todos, mas você vê que tudo se casa, né? Com certeza. Hoje O- eles estão fazendo o gráfico já com Grabovoi, tem os números tem o turbilhão com Grabovoi. Aham. Não, e cada vez que eu vou lá, fico. Você fala, meu Deus do Nossa, céu, dá para onde vontade. eu olho, né? Eu vou comprar um, chego lá, não é muitos gráficos, né? Porque É, as pessoas estão realmente, desenvolvendo, porque na verdade tudo é energia, né? com Nós emanamos certeza. energia, né? Não, Se a tudo no gente universo, pensa, tudo, se a tudo. gente pensa que eu emano calor, eu estou emanando Com energia, né? certeza. Mesmo só, por exemplo, a mesa emite energia. É, Por exemplo, se tudo você vibra, né? Como vibra, diria o como nosso eu querido não sou muito Hermes fã. Trismegisto, Então, tudo vibra. é exatamente Tote, É, Hermes Trismegisto, eu estudei isso. E, por exemplo, se você coloca, vai num. Eu não gosto de muita antiguidade. Por quê? Porque pega a energia do dono, né? Então, se você põe um móvel que está com energia ruim na tua casa, pode ser prejudicial. Uma roupa de brechó que vem com uma energia que não é boa, também pode. Inclusive, eu falo para os meus alunos, quando eles doarem roupa, para eles tomarem cuidado. Porque às vezes você pega uma roupa sua, uma camiseta, por exemplo, e dá para os pobres. Aí tem um deles que vai assaltar um banco, ele está com a sua energia. Isso é energia compartilhada. Então, sempre que eu dou roupa, eu ponho num gráfico, pode ser até nesse aqui, tá e para para sair e para ir sair, para embora. limpar a energia, tudo, né? Porque não é bom, né? E é isso, todos esses anos que eu aprendi muita coisa, fiz muitos Nossa, cursos. gente, bom, se a gente deixar, ela vai ficar aqui e nós vamos ficar aqui escutando, né, recebendo Já vai toda ser essa uma aula, né? informação. Deixa eu até mostrar aqui. Essa foi a palestra que a Diva fez, foi a segunda sala, que foi a oracular, que aconteceu dia 5 de julho, que foi o nosso terceiro encontro de artes esotéricas. Então, ela falou um pouco de radiestesia e radiônica, um pouco, gente, porque ela sabe muito, né? Então, ela falou de energias nocivas que atingem a casa, trabalho e a vida. Falou um pouco de energias telúricas refratadas, energias de forma, memórias de parede, como detectar essas energias e os instrumentos, né? E como promover a Isso. harmonia e cura do local e ou da pessoa, a harmonia da pessoa, como é que cura tudo isso, né? Então, se vocês ficarem também curiosos, não só assistindo aqui essa hora do tarô, mas também assistindo, que já está público lá pelo YouTube do Centro Cultural Esotérico. Você vai achar não só esse episódio, como também a palestra. E vou deixar mais uma vez um aviso de que em outubro, a gente está vendo ainda as datas com a Diva, mas ela vem aqui para fazer uma introdução à radiestesia e nos ensinar o tanto que ela sabe e a gente, né, buscar aprender o tanto que a gente conseguir no primeiro momento, nesse primeiro contato, aprender. Mas com certeza vai ser muito agradável, vai ser muito positivo. Em homenagem à Diva, toda vez que eu faço a hora do tarô, eu tenho uma coleção grande de tarô, que é essa mania da gente ficar comprando, né? Tarô de tudo quanto é jeito. E eu tenho um tarô egípcio aqui, antigo, tá? Esse tarô, para vocês verem a caixinha dele, deixa eu pegar aqui. Não tem nem, não tem nem nome, não Nossa, tem nada. É bem antigo mesmo. Mas é um tarô egípcio que eu comprei de um colecionador. E ele tem as 78 cartas, né? Como todos os tarôs, né? Só que ele é sequencial, ele não para no 22 e depois começa de 1 a 10, ele vai até, ó, até o número 78, tá vendo? Então ele dá essa continuidade, tá? Mas ele vai ter todos os naipes e tudo mais. Então.
Em sua homenagem, eu Ah, peguei o tarô egípcio, porque eu sei que tudo tem relação. Eu nossa, com acho que lá é o certeza. berço, É o né? berço da radiestesia, É o é. berço da radiestesia e de várias outras ciências, entre aspas, né? Vários outros Com estudos certeza. que chegaram até os dias de hoje, né? Então, só para a gente ler, eu fiz uma pesquisa e disse assim: tarô egípcio. Os historiadores contam que no Antigo Egito havia o deus chamado Tote, que deixou para a humanidade as verdades gravadas em figuras, que é toda aquela linguagem simbólica que a gente vê nas pirâmides e tudo Sim, mais. Então, esse instrumento aqui, né? Esse instrumento que é esse tarô egípcio aqui, é um instrumento esotérico usado para esclarecer entendimento do momento atual, como também todos os tarôs, né? Esclarece, avalia o sim. momento atual das pessoas, tal. Contém linguagem simbólica e rica e define não só o plano mental, mas também astral, físico e espiritual. E é bonitinho porque ele tem todas as letras, tem desde a nossa alfabeto normal Ah, do português, o alfabeto hebraico, o alfabeto em sânscrito, o alfabeto em egito, e nossa, que tudo legal. isso é a Legal. representação, né? Aqui do lado ele tem essa, vamos dizer, a letra do mago, que é o número um, com todas as letras referentes dos demais alfabetos. É um trabalho bastante interessante. Antigamente tinha muita gente que usava o tarô egito, hoje em dia Sim, eu não não uso vem muito tanto mais. É certo, que tem né? tantos, que é a mesma coisa que tantos tarôs novos, É. né? O de Crowley, eu não sei, você É, conhece mais, né? O Solvirt, né? Então, e vai as pessoas vão dispersando, né? dispersando um É. pouco essa questão do conhecimento. Mas, gente, fica aqui a dica de que nós vamos ter presencialmente a Diva aqui em outubro, aqui no Centro Cultural Esotérico, fazendo a introdução em radiestesia. Espero que seja o primeiro de Se muitos, Deus quiser, né? não Para é? mim é o maior prazer, eu venho com o maior prazer E mesmo, né? eu quero agradecer. Eu sei que você é uma mulher extremamente ocupada, você tem muitos clientes, você tem um trabalho assim primoroso, responsável, que a Com gente certeza. agradece, viu? Porque pessoas assim a gente tem que agradecer, né? Que existem para que possam também nos ajudar, às vezes, naqueles momentos de angústia que a Com gente tem, certeza, né? né? Mas é a minha missão, com certeza, né? E agradecer que você veio, trouxe todos. Só queria que você falasse dessa última peça que é essa pirâmide de cobre. Então, no trabalho de radiônica, porque radiestesia e radiônica. A Sim, radiestesia detecta e a radiônica faz a cura. A gente usa muita pirâmide, né? Ela vem do Egito, e a pirâmide, ela tem quatro faces, e para fazer o trabalho de radiônica, que eu vou ensinar do curso, você tem que nortear a pirâmide, fazer sintonia fina, mas a gente usa sempre uma pirâmide de cobre. Ela tem sempre de três cobre. tamanhos, sempre de cobre, porque ela é um condutor, mas para trabalho de radiônica é de cobre mesmo. Tá. Tá? Bom, se a gente está falando de energia, a gente tem que usar também condutores, né? Sim, tanto que o Senão trabalho a gente escreve com grafite, você não escreve com caneta. Quando você faz os testemunhos, tudo é feito com grafite. O testemunho, os objetivos, é tudo feito com a gente grafite. tem que ter condutores e não isolantes, né? Exatamente. Né? Gente, a gente tem que lembrar da física, a gente tem que lembrar de tudo, né? Da química, né? Que é essa questão dos estudos dos minerais e Isso, tudo mais, né? E que a Terra nos proporciona e nos dá tudo isso, né? com Que isso vem certeza. de dentro dela, né? Mas maravilha, Diva, muitíssimo Eu obrigada que por você ter agradeço o vindo. convite, foi um maior prazer. Muito obrigada. Me senti muito honrada, como sempre, tá? Gente, nossa temporada 2, episódio 8, Diva aqui com a gente, Diva na Oracular, que eu já mostrei, só vocês buscarem, procurarem lá a palestra dela. E muito obrigado pelas sugestões, pelo carinho de todos, pela audiência. Curtam, que com certeza vocês vão ter sempre boas informações por aqui. Um grande beijo, até mais.